Hoje eu vou contar a verdade que muita gente não sabe sobre o Capitão América. A maioria das pessoas olha para o Steve Rogers e acha que ele é só um cara forte, com um escudo legal que corre mais rápido que o normal. Mas isso é só a ponta do iceberg. A verdadeira força do Capitão América é muito mais profunda, muito mais absurda e muito mais impressionante do que parece nos filmes. E quando você entende tudo o que ele realmente pode fazer, você passa a olhar para o personagem de um jeito completamente diferente. Tudo começa antes dele virar o Capitão América. Porque na real Steve Rogers já era forte antes do soro, só que não fisicamente. Ele era forte mentalmente, ele era determinado e ele tinha coragem. Ele tinha capacidade de se levantar toda vez que a vida tentava derrubar ele. E isso é uma das maiores forças da velocidade que ele tem. Mas calma, porque isso é só o começo. Quando Steve recebe o soro do super soldado, tudo no corpo dele muda. E muita gente acha que o soro só deixou ele mais forte, mais rápido e com mais resistência. Mas não. O soro fez muito mais do que isso. Ele pegou tudo que já existia dentro do Steve e elevou ao máximo da capacidade humana. Ele virou o ápice do ser humano, que significa que tudo nele está no nível mais alto que um humano pode alcançar. Isso inclui força, inclui velocidade, reflexo, resistência, agilidade, precisão, coordenação, foco, raciocínio e até instinto de combate. Isso quer dizer que o Capitão América não é apenas forte para um humano. Ele é o limite do que o corpo humano pode ser. É como se o Steve fosse a versão perfeita da humanidade. Isso coloca ele em um nível que muita gente subestima. Por exemplo, o Capitão América já mostrou força suficiente para segurar um helicóptero sozinho. E isso não é exagero de filme. Nos quadrinhos, ele faz coisas muito parecidas e até mais absurdas. Tem momentos em que ele consegue segurar placas metálicas enormes. Tem momentos que ele abre portas reforçadas só com a força do braço. Tem até cena em que ele atira o escudo com tanta força e precisão que parece coisa de videogame. E sabe o motivo? Porque o escudo não é só uma arma, ele vira uma extensão do corpo dele. O Steve calcula ângulos, velocidade e impacto praticamente sem pensar. O cérebro dele funciona rápido bastante para fazer cálculos complexos no meio da luta. Isso é uma parte da força dele que ninguém comenta. Outro ponto é a resistência absurda do capitão. Ele já aguentou golpes personagens que deveriam deixar ele inconsciente na hora. Ele já levantou depois de explosões, quedas de grandes alturas, colisões e até luta por horas sem perder o ritmo. O corpo dele demora muito mais para cansar. Ele tem uma recuperação acima do normal. E o mais impressionante, ele não tem medo de morrer. Esse detalhe muda tudo. O Steve entra em batalhas que qualquer outra pessoa desistiria. E ele continua lutando mesmo sem chance, mesmo sem energia, mesmo sabendo que pode não voltar. Porque ele acredita nos valores dele mais do que acredita na própria segurança. Isso faz o Capitão América ser muito mais perigoso do que muita gente percebe. A força dele também aparece quando ele inspira outras pessoas. O Capitão América não luta sozinho. Ele faz todo mundo ao redor dele lutar melhor. Ele faz o Homem de Ferro, o Thor, a Viúva Negra, o Gavião e até pessoas comuns acreditarem que podem vencer. E esse é um tipo de força que não tem nada a ver com músculos. É uma força de liderança, é moral, é emocional. O Steve tem a capacidade de unir pessoas completamente diferentes em um único propósito. E isso muda o resultado das batalhas inteiras. Mas existe um ponto ainda mais profundo. Capitão América representou a ideia, e as ideias são mais resistentes que qualquer escudo. Ele representa esperança, representa o que existe melhor dentro das pessoas, representa sacrifício, e é por isso que ele consegue enfrentar inimigos que no papel são muito mais fortes que eles. Ele derrota vilões que têm poderes cósmicos, armas tecnológicas e habilidades sobre-humanas, e ainda assim ele fica de pé. Porque Steve sabe quem ele é, e sabe que pelo que ele luta. A força dele vem de uma mistura de poder físico, força psicológica e um nível de coragem que poucos personagens têm. O capitão nunca foge, nunca hesita, nunca abandona alguém e nunca deixa a injustiça passar. É por isso que tanta gente respeita ele. E é por isso que, mesmo cercado por deuses, monstros e máquinas gigantes, o Capitão América continua sendo um dos personagens mais perigosos da Marvel. Porque ele não precisa ser o mais poderoso, ele só precisa ser ele mesmo. Isso já é o suficiente para mudar batalhas, histórias e até universos inteiros. A verdadeira força do Capitão América não está nos músculos, não está no escudo e nem está no soro. A força dele está no fato que ele nunca desiste, nunca se corrompe, nunca vira as costas quando alguém precisa. Ele é o tipo de herói que inspira até quem já perdeu a esperança. E esse tipo de força é raro. No fim das contas, o Capitão América não é forte porque o soro faz ele forte. Ele é forte porque continuou sendo o mesmo Steve Rogers, só que agora com poder para fazer o que ele sempre acreditou. E é isso que faz deles um dos maiores heróis que já existiram nas histórias e nos quadrinhos. É isso, rapaziada, essa verdadeira força do Capitão América, Steve Rogers. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e deixe ideias aí para próximos vídeos.
Tamo junto.